vivo? Tá vivo? Manda. Jorginho, boa noite. O que falar? Se tem alguma explicação para dar, algo para dizer? Os jogadores estavam dizendo ali que é hora de falar bem pouco e trabalhar um pouco aí. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. É difícil da gente falar quando a gente faz uma partida muito ruim, tecnicamente falando, taticamente falando, fisicamente falando. A equipe realmente estava muito abaixo do que a partida que nós fizemos contra o Grêmio, e até mesmo com as dificuldades lá em Chapecó, também aquele jogo em Chapecó. É muito difícil quando eu sabia também dessa situação, que eu não teria tempo, né, para poder organizar a equipe. O ideal seria realmente a gente ter um período maior, pelo menos aí uma semana livre, coisa que a gente não vai ter até a parada da Copa do Mundo, onde que a gente vai ter o jogo, 2 jogos contra o Bahia. Isso também, por um lado, é prejudicial pensando em brasileiro. Realmente não tem muito o que comentar. Foi muito ruim o jogo. E o que a gente só tem é pedir desculpas à torcida, pois eles mereciam um presente de aniversário de 104 anos melhor. Mas tentamos de tudo, tentamos colocar jogadores com mais movimentação no meio campo, não aconteceu. Procuramos colocar jogadores de velocidade, também não aconteceu. E agora é isso, é falar pouco e trabalhar. É a única forma que a gente tem de sair dessa situação. Jorginho, fala um pouquinho sobre as 2 opções hoje. Por exemplo, você começou o jogo hoje diferente contra a Chapecoense, colocou o Patrick e o Arthur, e também nas substituições durante o segundo tempo. Bem, o Arthur, todos sabem que é um jogador de altíssimo nível. Para mim, goleador, é um jogador que precisa jogar, estava machucado, ficou aí fora mais ou menos umas 3 partidas, mas a gente decidiu então colocá-lo porque a gente vinha perdendo. Então a gente perdeu em casa, a gente perdeu contra a Chape e a gente precisava de um pouco de mudança. A questão do Patrick, Patrick já jogou muitas vezes de lateral, ele é muito forte, a bola aérea do Cruzeiro é muito boa, principalmente ofensivamente falando. Sabia que ele ia ter um pouco mais de dificuldade na criação, mas foi uma decisão em conjunto da comissão técnica. Eu havia já conversado com o Pio assim que eu cheguei, e ele me deixou claro que ele é um volante, na realidade um segundo volante ou um meio atacante pelo lado. Então eu preferi colocar um jogador que tem um confronto mais firme, mais forte, porque essa equipe realmente assim, é uma equipe de construção de jogo. Então, mas em alguns momentos até mesmo o Sassá cai por aquele lado de velocidade. E dentro das limitações físicas que o Patrick tinha, ele fez uma boa partida. Ele deu realmente aquilo que ele podia. O próprio Arthur também, com dificuldade. A gente percebe que fisicamente a equipe está muito esgotada. E isso a gente não vai conseguir recuperar agora. Não tem jeito. Por isso que acontece algumas mudanças. A gente tem vários jogadores contundidos, machucados, outros jogadores sentindo claramente a parte física por a equipe que jogou mais no ano. Então tudo isso tem atrapalhado a gente repetir uma equipe por causa das contusões e os jogadores claramente assim numa questão física não estarem aguentando o ritmo que é muito intenso do Campeonato Brasileiro. Não quero de forma nenhuma, eu cheguei agora, é pouco tempo, não quero colocar culpa em ninguém, mas fisicamente a nossa equipe está muito abaixo daquilo que é o normal para uma Série A. Quando você chegou, você disse que não tinha intenções de contratações imediatas e que seriam contratações pontuais. Diante do trabalho que você vem desenvolvendo no Ceará, você muda essa opinião? Acha que o Ceará precisa de contratações imediatas? A única coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que quando a gente fala que tem que ter várias contratações, a gente tira completamente o brilho, a possibilidade dos jogadores que estão aqui.
Então a gente tem que ser bem comedido em relação a isso e valorizar aquilo que a gente tem, porque as coisas ainda estão chegando. O que aconteceu com o Fabinho, e fez uma boa partida hoje, né? Sempre sóbrio, dando de tudo, correu pra caramba, mas mesmo assim não foi o suficiente pra gente, né? E a diretoria está muito atenta, está correndo atrás mesmo, trabalhando muito, já tem contratações já feitas, outras para ser feitas. A gente sabe da necessidade que a gente tem, principalmente porque o brasileiro, ele é muito longo e muito qualificado. Você vê que você sai de um Cruzeiro, você vai pegar Botafogo lá, que ganhou do Vasco, na casa do Vasco. Então, não tem facilidade. Por isso a gente precisa realmente qualificar o nosso grupo, e essa era uma necessidade que eu sabia. O que eu tenho que ter todo cuidado é desvalorizar o meu atleta, né? E é claro, convivendo com eles, a gente vai vendo realmente até onde o atleta pode chegar. E a gente vê assim essas necessidades, e a diretoria está bem atenta e buscando esses reforços. Há de se ressaltar que nem sempre os jogadores querem vir para o Nordeste. Nem sempre os jogadores, por exemplo, o presidente está muito disposto realmente a contratar boas contratações, mas nem sempre o atleta de muita qualidade quer vir para o Ceará, pela situação que se encontra, porque subiu agora, porque sabe que é uma equipe que normalmente ela vai lutar para não descer. Essa é a primeira tarefa. Eu passei isso no Figueirense, só que eu tive uma outra situação. Eu cheguei no regional, o clube não precisava ganhar o regional, o intuito mesmo, o foco era o brasileiro. Então aqui eu cheguei numa situação que eu não tenho tempo de trabalhar, né? Então eu estou tendo que ajustar a minha equipe com as contusões que ela tem e organizar ela taticamente sem ter intensidade. Porque se eu fizer intensidade, se eles cansaram, se eu fizer intenso trabalho durante a semana, que é apenas um com todo o time, eu realmente vou treinar e não vou jogar. Não, então deixa eu fazer só a minha última e aí vocês ficam à vontade. Você já teve um começo tão difícil na equipe? São 3 jogos à frente do Ceará, 3 derrotas. Eu tive um início parecido em Kashima. Foi bem parecido. Só que, claro, eu não tive... O início nosso foi bom porque eu ganhei logo um título, né? Que foi o campeão da Sul-Americana, que era a Universidade do Chile, contra o Kashima, e a gente conseguiu ganhar aquele jogo. Na realidade foi empate, um jogo dificílimo da época, o Jorge Sampaoli. E a gente conseguiu ganhar nos pênaltis. Então foi o primeiro título. E a equipe muito bem também na Copa, como ganhar a Copa do Brasil, que é chamada Copa Nabisco. Mas no campeonato japonês a gente perdeu 4 partidas. E só que lá a paciência é grande, né? E eu também, a questão de ser ídolo do time, ter sido um grande atleta ali, conquistado títulos e tal, todo o suporte tinha sido dado ali. Mas é realmente assim frustrante um momento como esse. Eu esperava outro, principalmente pelo nosso jogo contra o Grêmio. Eu acho que todos concordam que, apesar do Grêmio ter tido posse de bola maior, a nossa equipe foi muito organizada. E isso em 2 treinamentos apenas. Então hoje eu vi a minha equipe, por causa da parte física, se desorganizando taticamente. E a gente tentou de tudo, mas infelizmente, mais uma vez, não foi possível. Valeu, pessoal.